Levante e brilhe. Essa é a primeira coisa que você ouve depois de abrir os olhos. Você está em uma câmara de metal, cercado por fios e tubos. Você se sente confuso e sonolento. Você olha para o relógio na parede e vê a data, 19 de agosto de 3023. Você acabou de acordar de um sono criogênico de 1000 anos. Você se pergunta o que aconteceu com o mundo durante esse tempo. Você se lembra que no ano de 2023, a humanidade estava enfrentando uma crise climática sem precedentes. As temperaturas estavam subindo, os polos estavam derretendo, os oceanos estavam acidificando, as florestas estavam queimando, as espécies estavam desaparecendo, as doenças estavam se espalhando, as guerras estavam eclodindo, as desigualdades estavam aumentando. O futuro parecia sombrio e incerto. Foi então que surgiu uma ideia radical: e se todos congelassem por 1000 anos? E se dessemos um tempo para o planeta se recuperar dos danos causados pela nossa presença? E se esperássemos por uma tecnologia capaz de nos curar e nos reviver no futuro? Será que isso seria possível? Será que valeria a pena? A ideia de congelar pessoas para preservar suas vidas não é nova. Ela é chamada de crionica, e consiste em reduzir a temperatura do corpo humano a níveis extremamente baixos, na esperança de que ele possa ser reanimado no futuro, quando a medicina avançada possa curar as doenças e restaurar as funções vitais. Existem atualmente cerca de 300 pessoas criogenicamente congeladas nos Estados Unidos e na Rússia, a maioria delas desde o século XX. Elas pagaram milhares ou milhões de dólares para ter seus corpos ou cabeças armazenados em tanques de nitrogênio líquido, esperando por um dia em que possam voltar à vida. Mas será que isso é realmente possível? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para essa questão. O conceito de crionica se baseia na premissa de que o cérebro humano pode ser preservado em baixas temperaturas sem perder as informações que armazena, como as memórias, a personalidade e a consciência. No entanto, há um grande problema. Até hoje, não existe uma forma de descongelar e restaurar o cérebro humano sem causar danos irreversíveis aos seus tecidos e células. O processo de congelamento provoca a formação de cristais de gelo que rompem as membranas celulares e causam lesões no órgão. Além disso, há o risco de contaminação por bactérias ou fungos durante o armazenamento. Por outro lado, existem alguns exemplos de criopreservação bem-sucedida em outros seres vivos. Alguns animais, como alguns peixes, anfíbios e insetos, podem sobreviver a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius graças a substâncias anticongelantes que produzem em seus corpos. Alguns órgãos humanos, como rins, fígados e corações, também podem ser congelados e transplantados com sucesso. E recentemente cientistas conseguiram reviver vermes nematóides que estavam congelados há mais de 40 mil anos na Sibéria. Esses casos mostram que a crionica não é uma ideia totalmente absurda, mas sim um desafio científico que ainda precisa ser superado. Talvez no futuro, possamos desenvolver métodos mais eficientes e seguros de congelar e descongelar o cérebro humano, e assim realizar o sonho de muitos crionicos. Mas vamos supor que a crionica fosse uma realidade em 2023, e que todos decidissem congelar por 1000 anos. Como seria essa operação em larga escala? Onde e como as câmaras de sono criogênico seriam montadas? Quem ficaria responsável por gerenciar as operações? Quais seriam os desafios técnicos e logísticos envolvidos? Uma possível solução seria construir grandes instalações subterrâneas, protegidas de desastres naturais e ataques humanos, onde milhões de pessoas poderiam ser acomodadas em tanques individuais ou coletivos, conectados a um sistema de refrigeração e monitoramento constante. Essas instalações precisariam de fontes de energia confiáveis e renováveis como solar, eólica ou geotérmica, para manter o funcionamento dos equipamentos. Mas quem ficaria encarregado de cuidar dessas instalações? Seria necessário ter um grupo de voluntários ou nomeados que permanecessem acordados durante os 1000 anos, revezando-se em turnos para verificar as condições das câmaras, fazer reparos, resolver problemas e garantir a segurança do local. Essas pessoas teriam que ter um alto grau de comprometimento e altruísmo, além de treinamento técnico e psicológico. Outra questão importante seria a manutenção da variedade genética da população humana. Segundo alguns especialistas, seria necessário ter pelo menos 5.000 indivíduos congelados para evitar os riscos da endogamia e da perda de diversidade.
Além disso, seria preciso levar em conta as diferenças culturais, étnicas, religiosas e políticas entre as pessoas que seriam congeladas, e como elas se adaptariam ao novo mundo após o despertar. Por fim, uma das principais razões para congelar por 1000 anos seria a redução do impacto humano no planeta durante esse período. Ao deixar de consumir recursos naturais, emitir gases poluentes, gerar lixo e interferir nos ecossistemas, a humanidade daria uma chance para a natureza se regenerar e se equilibrar. Mas como seria o estado do mundo após 1000 anos sem humanos? Quais seriam as mudanças mais significativas no ambiente, na fauna e na flora? Será que o planeta estaria melhor ou pior do que antes? Uma coisa é certa: o aquecimento global não iria parar imediatamente após o congelamento humano. Devido à inércia do sistema climático, as temperaturas continuariam subindo por um tempo, até atingirem um pico por volta do ano de 2100. Isso significaria mais derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, acidificação dos oceanos, eventos climáticos extremos como secas, enchentes e furacões. No entanto, após esse pico, as temperaturas começariam a cair gradualmente, à medida que os gases de efeito estufa fossem se dissolvendo na atmosfera e nos oceanos. Em cerca de 300 anos, o clima voltaria aos níveis pré-industriais. Em 1000 anos, o planeta estaria cerca de 0,5 graus Celsius mais frio do que hoje. Mas o que aconteceria com as estruturas feitas pelo homem durante esse tempo? Será que elas resistiriam à ação do tempo e da natureza? A resposta é: não muito. A maioria dos edifícios, pontes, estradas, monumentos e outras construções entrariam em colapso após algumas décadas ou séculos de exposição aos elementos. O concreto racharia, o metal enferrujaria, o vidro quebraria, o plástico se fragmentaria. As cidades seriam tomadas pela vegetação, que cresceria sem controle, cobrindo os prédios, as ruas, as praças. As árvores e as plantas aproveitariam os nutrientes do solo e do ar, e se espalhariam por todos os lugares. Os rios transbordariam e inundariam as áreas urbanas, formando lagos e pântanos. A natureza iria reclamar o seu espaço e transformar as cidades em ruínas. E o que aconteceria com os animais? Será que eles se beneficiariam da ausência humana? A resposta é: depende. Algumas espécies se adaptariam melhor do que outras ao novo ambiente. Aquelas que dependiam dos humanos para sobreviver, como os animais domésticos, os animais de fazenda e os animais de zoológico, teriam dificuldades para encontrar comida, água e abrigo. Muitos deles morreriam de fome, de sede, de doenças ou de predadores. Por outro lado, aquelas que eram perseguidas ou ameaçadas pelos humanos, como os animais selvagens, os animais marinhos e os animais em extinção, teriam uma chance de se recuperar e se multiplicar. Eles poderiam explorar novos habitats, ocupar novos nichos ecológicos e estabelecer novas relações entre si. A biodiversidade aumentaria e o equilíbrio ecológico seria restaurado. Mas será que precisaríamos esperar 1000 anos para ver essas mudanças? Na verdade, não. Em apenas 500 anos, o planeta já estaria muito diferente do que era em 2023. As florestas estariam mais saudáveis e verdes, absorvendo mais carbono e liberando mais oxigênio. O ar estaria mais limpo e fresco, sem a poluição dos carros, das fábricas e das queimadas. A água estaria mais cristalina e pura, sem os resíduos químicos, plásticos e esgotos. Você ficaria impressionado com a mudança drástica no mundo exterior. Você se sentiria como se tivesse viajado no tempo para uma época anterior à civilização humana. Você se perguntaria se ainda haveria algum vestígio da sua antiga vida. Você se perguntaria se ainda haveria algum outro ser humano vivo. Mas chega de especulação. É hora de acordar de verdade. Você sai da sua câmara de sono criogênico e encontra os outros sobreviventes. Vocês se cumprimentam com alegria e alívio. Vocês acabaram de fazer parte da maior experiência da história da humanidade. Vocês estão ansiosos para ver o planeta que vocês deixaram para trás. Vocês vestem roupas especiais para se protegerem do frio e do sol. Vocês pegam alguns equipamentos básicos para se comunicarem e se orientarem. Vocês saem da instalação subterrânea e se deparam com um cenário deslumbrante. Um mundo exuberante e verde cheio de vida e beleza. Vocês sentem uma mistura de emoções: admiração, curiosidade, gratidão e esperança. Vocês percebem que têm uma nova chance de recomeçar, de reconstruir a sociedade humana, de respeitar a natureza, de viver em harmonia com o planeta.
Mas nem tudo são flores nesse novo mundo. Vocês logo descobrem que ainda há vestígios do legado tóxico que vocês deixaram para trás. Vocês encontram restos de lixo eletrônico, baterias, lâmpadas, pilhas que contêm metais pesados e substâncias nocivas. Vocês encontram áreas contaminadas por material radioativo, proveniente de usinas nucleares ou armas atômicas. Vocês encontram rastros de produtos químicos como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, que afetam a saúde dos solos e das águas. E o pior de tudo, vocês encontram microplásticos por toda parte. Esses são pequenos pedaços de plástico que se formam quando o plástico se degrada no ambiente. Eles podem ter menos de 5 milímetros de tamanho, e são praticamente invisíveis a olho nu. Eles estão presentes no ar, na água, no solo, nos animais, nas plantas e até mesmo em vocês. Os microplásticos são um problema grave, pois podem causar danos à vida selvagem e à saúde humana. Eles podem ser ingeridos ou inalados pelos seres vivos e se acumular em seus organismos. Eles podem transportar substâncias tóxicas ou patogênicas e interferir nos processos biológicos. Eles podem levar centenas ou milhares de anos para se decompor completamente. Vocês percebem que ainda tem muito trabalho a fazer para limpar o planeta desses resíduos. Percebem que precisam estabelecer leis e políticas para evitar o desperdício e o consumo excessivo, para educar as novas gerações a serem mais conscientes e responsáveis. Mas será que vocês teriam a tecnologia necessária para fazer tudo isso? Será que conseguiriam recuperar o conhecimento e a inovação que tinham em 2023? Será que teriam acesso à internet, à energia elétrica, aos transportes, aos medicamentos, aos alimentos? Será que teriam que começar do zero, ou poderiam aproveitar algo do passado? A verdade é que a tecnologia atual não é suficiente para realizar o sono criogênico em massa. Não temos como congelar e descongelar o cérebro humano sem causar danos irreversíveis. Não temos como garantir a segurança e a manutenção das instalações subterrâneas por tanto tempo. Não temos como prever as mudanças climáticas e ambientais que ocorreriam durante esse período. Então, será que vale a pena esperar por uma tecnologia futura que possa nos salvar? Será que não seria melhor agir agora enquanto ainda há tempo? Será que não seria melhor enfrentar os problemas que estamos causando ao planeta, em vez de fugir deles? Essas são perguntas difíceis de responder, mas que precisam ser feitas. Afinal, o futuro da humanidade e da Terra depende das nossas escolhas e ações. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar as consequências das mudanças climáticas, que já estão afetando a nossa vida e a dos outros seres vivos. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar os recursos naturais, que são finitos e essenciais para a nossa sobrevivência. Não podemos nos dar ao luxo de arriscar a nossa existência por uma esperança incerta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, comentem as suas opiniões e compartilhem com os seus amigos. Se não gostaram, deixem o seu dislike, comentem as suas críticas e sugestões e compartilhem com os seus inimigos. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!